Hoje a gente vai falar sobre o nosso método Logista Influencer, né? Que a gente baseia muita coisa, né, das meninas nele para realmente sermos capazes de gerar resultado para o nosso cliente de uma maneira muito mais rápida e eficiente. E vocês vão entender todos os detalhes em relação a isso. Não é só uma coisa que alguém acordou e falou, você tem que aparecer por causa disso, porque isso todo mundo já sabe, né? Então as lojistas também já estão cansadas de ouvir essa história. Mas como que você faz isso, por quê? E como que você leva essa cliente a entender sobre isso, que você precisa ter essas informações em mãos, né? Então, vamos lá falar sobre o nosso método Logista Influencer e por que você, como social media, e por que você tem que, como social media, realmente entender sobre isso. Como é que eu posso, a palavra, incentivar, né, o seu cliente, porque você não vai poder obrigar ele a nada, mas vocês vão entender no decorrer por que seria uma forma de incentivar ele realmente a se tornar um lojista influencer, porque que isso faz todo sentido na nossa realidade aí, pra quem é social media de moda, né? Então, o que é o método Logista Influencer, gente? Nada mais é do que pura e simplesmente o nome dele, né? Ele realmente, você torna o lojista, o dono da marca, o dono da loja, um influenciador daquela loja, né? Então, eu já fiz várias, tanto como empresária, tanto para clientes, ações com influencers. Então, eu sei que nem sempre gera o resultado que a gente quer. Na maioria das vezes não gera, gente. Já fiz eventos que, fiz ações com 150 influenciadores, de micro a influenciadores assim com mais de 10 mil seguidores e 20, 30. Quando a gente compara o resultado, né? Porque quando você faz mais de um evento, você tem resultado. Você sabe que num ano deu tantas pessoas e no próximo ano tem tantas pessoas. A gente consegue fazer isso. E quando a gente fez essa ação com mais de 150 influenciadores, a gente basicamente não teve tanto retorno, né? É óbvio que quando você tá ali acompanhando as pessoas e parece que gera, né, um grande movimentação, você tem essa sensação, mas em relação a resultado é diferente, sabe? É resultado que você vai plantar, coisas que você vai realmente, quantificar, né? Falando tanto como empresária, como também alguém como social media de moda, é muito mais difícil, né? Então é por isso que a gente realmente incentiva e orienta o cliente a ser o próprio lojista influencer, né? O próprio influenciador da sua loja, porque isso faz todo sentido. Então, a partir dessa ideia de que a lojista pode e deve e tem que ser, né, para se tornar o seu braço direito aí dentro do desenvolvimento de tudo dentro da loja e para os resultados serem mais rápidos, você vai perceber que ela não precisa ser, coisa que a gente fala, que ela não precisa ser modelo. Muito pelo contrário, gente, o fato dessa lojista ela não ser esse super padrão de, às vezes, influenciadora, de modelo, de não sei o quê, e realmente ser uma empresária, uma mãe, alguém que tem outros afazeres, alguém que faz um monte de outras coisas e mostrar esses lados, né? Conseguir juntar isso para comunicar bem, não só a venda, mas tudo que ela vai fazer ali. Isso é completamente ao benefício dela, né? Isso vai contar com certeza muito mais ainda a favor dela do que quando ela realmente joga ali, contrata vários influenciadores e acredita que aquilo ali por si só vai trazer algum resultado. Então, a partir dessa ideia, né, que você entende que não necessariamente um influenciador que você contrata vai salvar a loja, muito pelo contrário, gente, né? Às vezes eu já vi várias parcerias aí que lojistas fazem e não traz resultado e depois ainda tem dor de cabeça, sabe? Porque é difícil, gente, é difícil você humanizar o seu negócio com alguém que realmente tem um trabalho extremamente profissional, um trabalho que realmente traga resultado, um trabalho que realmente entenda do que tá fazendo, entenda do seu negócio e que se torne seu parceiro, né? Então, quando você entende sobre isso e percebe que não necessariamente você contratando um influenciador vai salvar o seu negócio, ou você, às vezes eu já ouvi de clientes falando, eu contratei influenciador e tudo que fulana posta vende. Tá, mas vende quanto? 5? Isso é um bom resultado, realmente? Isso faz sentido, né? Então, às vezes, o cliente, ele contrata influenciadores, às vezes, porque não tá pagando, ou dá um mimo, ou alguma coisa nesse sentido, porque, de certa forma, seria uma ação de baixo custo. Mas é uma ação como qualquer outra ação, de baixo custo também, que ele poderia fazer sem necessariamente envolver outras imagens que depois podem não serem tão interessantes para a loja dele, né? E só descobre isso depois, tá, gente? Você só descobre esse tipo de coisa depois que você já fez. Tudo que você... toda a parceria e tal. Então, já alertando vocês para isso, não é uma ação com influenciadores que vai salvar a loja ou que vai fazer a loja vender muito mais, não sei o que, alguma coisa nesse sentido. Muito pelo contrário, né? Então, se você não tiver cuidado em relação a isso, pode ser um efeito rebote aí. E você tem que estar ciente de que talvez
que investir em influenciador, gente, é como qualquer outra ação, sabe? Se você tiver que escolher entre fazer uma ação com influenciadores e uma campanha no Instagram ou sei lá, no Facebook, eu te orientaria a fazer uma campanha no Facebook, sabe? Então, tipo, isso não quer dizer que tá... A não ser que... Gente, o pior é que eu ia falar, a não ser que faça coisas com muito... A gente já fez parcerias com influenciadores muito grandes, com influenciadores realmente de nível nacional, e não foi barato e realmente não tivemos o retorno, sabe? Que a gente esperava. Então, tipo, se não tivesse feito, ia ter o mesmo resultado. Então, é muito difícil você conseguir medir isso, sabe? Então, e às vezes não... às vezes por N erros que acontecem nessa comunicação. Talvez aquele influenciador, ele não se comunica necessariamente com a sua marca, com a sua loja, e fica com aqueles públicos muito velados, essa coisa toda. Então, às vezes, esse match ele não acontece. Então, é por isso mais um motivo para você realmente orientar a sua cliente a ser uma lojista influencer, né? Então, e por que o método lojista influencer que a gente tanto fala, ele é triplamente eficiente, né? Porque ele é bom para o lojista, ele é bom para cliente da loja, né? E ele é bom para você como social media de moda, tá? Então, por que ele é bom para essas três esferas aí, né? Então, do ponto de vista da cliente da loja, a gente resolve um grande problema aí, que é o problema da diferenciação, né? Diferenciação de conteúdo humanizado, essa coisa toda, porque quando você trabalha com a própria cliente da loja, né? Com a própria lojista, aquilo ali já fica uma coisa muito mais natural, né? E tipo, a lojista é única, não tem outra. E se ela tá trabalhando ali como dona da loja, se ela é a lojista, provavelmente, no mínimo, ela gosta de moda. Então, já gostar de moda já é um caminho andado ali pro que ela tá fazendo. E se ela gosta e ela tendo as suas orientações de como agir, de o que fazer, com certeza, ela vai só colher bons frutos aí no decorrer desse trabalho, né? Então, tipo, falando mais uma vez em relação à visão da cliente da loja, isso é um grande ponto de diferenciação e de humanização do conteúdo que vai ser postado quando você consegue realmente trabalhar junto com a lojista e ela se torna essa lojista influencer e colhe resultados nas mais diversas esferas, né? E aí, quando você humaniza esse conteúdo, você consegue criar conexão muito mais forte com as pessoas da loja, com os clientes, né? Então, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, tem um caso aqui na minha cidade, é uma loja que vende coisas de bebê e necessariamente eles não têm um bebê, tipo assim, sabe? Só que é um conteúdo que super conecta, o dono é muito legal, ele fala as coisas, eles mostram, eles apresentam, e aí eles humanizam, às vezes mostram um pouquinho do que tá fazendo dos bastidores, mostra sobre as vendedoras, então, tipo, sem necessariamente ele ser exatamente o avatar, né, daquela loja. Então, a gente já começa e eu tenho vários exemplos disso, então, tipo, não quer dizer que, por exemplo, por exemplo, vamos supor que você tem um cliente e ele é homem, né, e tem uma loja de moda feminina, seja lá por que motivo que ele tem essa loja, enfim. E aí, ele resolve ser esse lojista influencer, gente, não tem problema nenhum. Porque eu já vi isso normalmente está acontecendo muito tranquilamente. E também, tipo, se ele for conseguir realmente ser capaz, quando o lojista não é necessariamente o avatar da loja, né? Isso às vezes pode parecer um grande problema, mas não é, tá, gente? Então, eu vou dar um outro exemplo pra vocês aqui. Eu tô falando de exemplos aqui bem perto da gente e que realmente o cara é um dono de uma loja que vende coisas de bebê e ainda não tem um bebê e super se conecta com os clientes e super mostra e super aparece e é um mega lojista influencer, sabe? Sem necessariamente ser exatamente o avatar que ele busca ou o avatar que ele tem que criar conexão. Então, a gente entende isso também quando a gente lembra um pouquinho lá da aula de persona, né? Quando a gente vê personagens de novela, de filme, eles são criados especificamente para gerar uma conexão com quem está assistindo, né? Com quem vai ver aquilo. E não necessariamente eles são exatamente a gente. Mas por que eles geram conexão? Porque eles têm uma personalidade cativante, porque eles têm todo um enredo, toda uma história, tudo que consegue criar uma conexão. Eles são humanos, eles mostram vulnerabilidades, eles mostram o que acontece, o que não acontece, né? Às vezes são vilões, enfim, mas eles são capazes de gerar essa conexão com a gente, mesmo independentemente de qualquer coisa. Às vezes você torce pelo vilão no filme, na novela, quer dizer que você é uma vilã, quer dizer que você é exatamente aquela
pessoa ali. Não quer dizer. Quer dizer que por algum motivo você criou uma conexão muito forte com aquele ali, com aquele personagem, porque ele realmente foi criado para aquilo. Foi criado para gerar conexão, né, com você. Então, isso também acontece quando a gente leva para o lado do lojista influencer, né? Não necessariamente o lojista influencer ele tem que ser idêntico à persona, idêntico à persona da loja, ao avatar da loja que você quer atingir, né? Mas ele tem que ser capaz de realmente criar essa conexão, mostrar todo esse lado humano, tudo isso que vai realmente, como é que eu falo? Fisgar, sabe? O coração do seu cliente, do cliente da loja, sem necessariamente ser igual a ele, sabe? Então, são nessas nuances que você tem que trabalhar quando você entende que esse lojista ele precisa ser o lojista influencer, mas sem necessariamente ser uma modelo, sem necessariamente ser exatamente o avatar da loja, sabe? E aí você vai entendendo e vai trabalhando isso de uma maneira muito mais suave e tranquila para ele. E do ponto de vista do cliente da loja, é um jeito extremamente único de diferenciação e de gerar realmente um conteúdo ali que é humanizado, né? E aí agora a gente vai para o segundo ponto, né? Que é o do ponto de vista do lojista. O lojista também, ele pode ser o que a gente chama de lojista investidor, tipo assim, ele tem lojas, mas ele não necessariamente, tipo, vai na loja ou realmente, tipo, sabe, gosta, ama aquilo ali, aquela movimentação, mas ele sempre tem aquele negócio ali como vários outros que ele pode ter. E aí, nesse tipo de casos também, a gente orienta realmente a criar conexão de outras maneiras, mas é óbvio, a gente sempre deixa claro isso. Talvez o resultado não seja tão rápido, talvez você não colha tanto resultado assim em relação ao lojista influencer, né? Em relação a quando a gente consegue realmente fazer com que esse lojista seja e aceite ser a cara da loja, sabe? Então, é óbvio que dá para trabalhar também quando isso não acontece, mas a gente tem que estar ciente que talvez o resultado venha mais lentamente, talvez não venha tanto resultado assim como quando você compara com... Às vezes você pode ter mais de um cliente, obviamente, né? E aí quando você compara com um cliente que é o lojista influencer e um que não é, você vai perceber exatamente isso que eu tô falando, né? Em relação a colher resultados, sabe? Então, dá para fazer, dá para trabalhar. E aí vamos falar do nosso segundo ponto, né? Que sai ganhando aí em relação quando você realmente tem esse lojista como influência aí. E do ponto de vista do lojista agora. Gente, quem tá no mundo hoje que tem um Instagram, não vou nem dizer, não vou nem muito longe, mas que tem um Instagramzinho aqui, provavelmente já deve ter ouvido em alguma coisa, em algum lugar, em algum dia na vida, que você tem que aparecer. Tipo assim, mas em relação, eu falo a trabalhar, né? Em relação ao seu trabalho, mostrar seu trabalho. Você tem que aparecer, mostrar seu trabalho, fazer isso. Que não sei o quê, que não sei o quê. Eu tenho certeza que se você tá por aqui, e se o lojista também tá por aqui, ele já deve ter ouvido isso em algum momento, né? E aí a gente resolve esse problema porque você vai orientar esse cliente a fazer isso. Às vezes ela não tem coragem, né? Às vezes ela realmente quer, né? E você começa a suprir algumas demandas da própria pessoa, né? Que a gente fala demandas psicológicas profundas, de que a pessoa realmente ela gostaria de fazer aquilo. Porque, gente, vamos falar a verdade, né? Quem trabalha com moda, geralmente, na maioria das vezes, a gente gosta, né, desse contato, dessas coisas de evento, de ações e de movimentação. Então, tipo, e quando se fala em lojista ainda, tipo, é a grande maioria, sabe? Então, tipo, a gente resolve esse problema de que ela precisa de uma certa forma, vamos dizer assim, vou usar esse termo, mas vocês vão entender, não é no lado pejorativo, sabe? De que ela precisa aparecer de alguma forma e que isso é uma necessidade dela, né? Às vezes, gente, é da grande maioria das clientes, tá? Então, eu digo assim, 90% dos casos de lojistas, elas têm essa vontade. Elas gostariam muito de fazer isso, só que muitas vezes elas não têm coragem, elas não têm orientação, elas não têm tipo assim, alguém para falar, olha, é isso mesmo, você tem que aparecer por causa disso, disso e aquilo. Às vezes não tem alguém para meio que profissionalizar essa coisa toda para ela, sabe? Então, ela deixa aquilo quieto. Então, você vai resolvendo isso, essas questões todas, quando você apresenta esse método e fala por que isso faz todo sentido. Não é só porque ela tem que aparecer. Não, é porque ela tem que aparecer, ela tem que criar um conteúdo humanizado. As pessoas vão conseguir se identificar com ela, porque ela é o item de diferenciação da loja. Se ela tem a loja dela lá, com a marca dela, muito provavelmente ninguém mais vai ter ela na outra marca, na outra loja. Então, tipo, usando ela mesma como todo esse potencial de diferenciação. Então, isso a gente vai resolvendo várias demandas aí psicológicas, né? Várias demandas de vontade que às vezes não tem coragem desse cliente nessa parte de aparecer
interesse, né, de realmente se lançar no mundo. E eu digo pra vocês, gente, 90% dos casos, elas têm a vontade, elas só não têm orientação, elas realmente só não têm coragem, só não têm esse empurrãozinho que a gente dá aí e que sempre funciona, tá? Sempre funciona mesmo, tá? Então, e também, sem contar que com certeza ela vai se sentir muito mais parte do processo, né? Ela se sentindo parte do processo, ela para de ser a chefe e ela começa a ser uma engrenagem daquilo ali também, daquele marketing digital que tá rolando, que tá acontecendo dentro da loja, e isso vai funcionar de uma maneira muito, muito mais, como é que eu diria? Tipo, propulsora do resultado, sabe? Então, ela vai estar ali do seu lado, vocês em parceria, apoiando uma outra, sabe? Produzindo conteúdo juntas. Então, tipo, com certeza, isso vai, tipo assim, ser uma catapulta de resultados para vocês, porque você realmente vai entender como... Ela vai entender como que ela tem que fazer, né? Então, a partir do seu posicionamento aí. Gente, em relação à visão do lojista, né? Quando ele começa a ver que ele tá postando, né? Ela tá postando ali, fazendo as coisinhas, e aí ela começa a receber retorno das pessoas, e às vezes não é nem venda realmente propriamente dita, é a pessoa falando, nossa, como você tá linda, nossa, que sapato lindo, nossa, que roupa linda, como que você ficou, sabe? Ela recebendo esse retorno de engajamento, isso pra ela já é um imenso resultado, sabe? Quando ela preenche esses checkzinhos que eu já te falei aqui em cima. Então, ela já começa, não é porque isso é pejorativo, não, gente, porque é bom, porque é legal quando você coloca, você mostra e você tá aparecendo, colocando a sua carinha aqui e as pessoas começam a reconhecer isso e falar, nossa, ai, que legal que você tá aparecendo, ai, que legal que agora é você que tá aqui, ai, então, tipo, ele já começa a sentir, de certa forma, um tipo de resultado ali. Então, isso com certeza já vai te dar uma credibilidade muito grande para você começar a desenvolver o restante do trabalho. Então, você já começa a colher os resultadinhos das mínimas coisas que ela já vai fazendo quando ela começa a se portar como uma lojista influencer, sabe? Então é por isso que a gente bate tanto nessa tecla, e as meninas da comunidade sabem disso, porque isso faz tanto resultado e tanta diferença, porque não é só venda, gente, né? A venda é uma consequência, mas antes disso acontecer, começam a vir engajamento, as pessoas aparecem, e gente, essas lojistas que várias e várias das nossas alunas, elas viram tão influenciadoras que elas começam a ter recebidos, até mimos de outras lojas, tipo assim, ela é uma loja de sapato, e ela mostra os sapatos aí, tipo, um belo dia, chega lá um mimo de roupa, que aí ela mostra as roupas também da loja da fulana de tal, e não sei o que, começa essa movimentação. Ela vira tão influenciadora que as pessoas reconhecem isso e começam a querer, tipo, uma caixinha dessa influência dela no próprio Instagram, né? E isso começa a gerar resultados e uma cadeia de resultados para todo mundo, né? Então, isso acontece, isso é normal de acontecer. Então, é mais um motivo que a gente realmente fala que do ponto de vista do cliente da loja, quanto do lojista e quanto do seu também, que eu vou entrar agora no terceiro ponto, como social media, a gente entender que precisa, pode e deve trabalhar com o lojista como ele sendo influenciador, e que por que isso faz toda a diferença, né? Eu vou entrar no terceiro ponto aqui agora, que é do ponto de vista nosso, né, da social media de moda, por que é tão importante, por que faz tanto sentido a gente trabalhar com os lojistas influencers. Aí, gente, o primeiro item é que quem já trabalhou com social media e não trabalha com o nosso método, ou faz um social media generalista, ou trabalha normal como social media, tipo assim, sem ser da comunidade, vai entender bem isso que eu tô falando, né? Você, às vezes trabalha, mas você não sabe, às vezes, nem o WhatsApp do seu cliente. A gente envolve o lojista dentro do marketing, e isso é a virada de chave, assim, que vocês não têm noção. Realmente, quem já trabalhou ou trabalha nessa área sabe da dificuldade de envolver o lojista nos processos. E às vezes, o cliente te contrata como social media e aí não te responde, não te ajuda a criar conteúdo. Às vezes você cria conteúdo, o cara não aprova e, fica nessa... Né? Isso já aconteceu muito comigo, tá, gente? Eu falo também por experiência própria. Então, e aí você fica nessa loucura de querer retorno, de querer resposta e nunca te respondem, nunca ninguém fala nada, nunca, sabe? E aí você vai desenvolvendo um trabalho pra ninguém, às vezes, ou passa tempos e é um suplício trabalhar para aquele cliente, por causa que ele realmente não tá nem um pouco envolvido
ele realmente não quer, tipo, ele acha que te contratou e vai jogar na sua mão e vai ter resultado. Não é assim, né? Então a gente consegue aí envolver o cliente dentro do processo de marketing, isso com certeza gente, é a virada de chave, assim, muda o jogo, né, quando a gente gera resultado, sabe? Em relação a gerar resultado para o cliente de moda, tá? E aí, mais um ponto, né, que do nosso ponto de vista como social media de moda, a gente cria uma relação de parceria muito forte e duradoura com esse cliente. Porque você vai estar em contato com ele basicamente o dia inteiro, gente, sabe? E aí você vai ter essa sensação, e ele também, de que pode contar com você. E às vezes tem um problema na loja, às vezes está querendo uma opinião, às vezes quer uma consultoria. Então, tipo, isso pra mim é gratificante, sabe? Você poder ajudar as pessoas, porque é o sonho, gente. Assim como é o nosso sonho viver de moda fazendo o que a gente ama, aquela empresa, aquela loja é o sonho daquele lojista, né? Então, tipo, e você sendo capaz de criar essa conexão também duradoura, isso é gratificante, isso nada paga, sabe? E esse é um ganha-ganha, né? Tanto você quanto ele, para todo mundo sai ganhando, todo mundo fica feliz, todo mundo fica bem. Então, isso pra mim realmente não tem preço nenhum, né? E o lojista também se sente responsável pelos resultados. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que, por exemplo, às vezes que vocês estão juntos ali trabalhando, pode dar certo, pode dar errado, né? A gente tem os nossos métodos, mas às vezes não dá certo e tá tudo bem. Quando ele tá inserido nesse processo, ele entende muito melhor isso e ele passa a realmente não jogar a culpa. Esse cliente consegue ver que o resultado não depende só de você, depende dele também. Então, essa cobrança, de certa forma, dando certo ou errado, não recai só sobre você. E isso se torna muito mais tranquilo e também é uma coisa que ele... E agora que vocês entenderam que todo mundo está ganhando, né? Tanto quem é o cliente da loja, tanto o lojista quanto você, quando eles entendem e ele faz sentido para eles serem lojistas influencers e você consegue realmente direcionar isso de uma maneira focada em resultado e tudo se une. É o match perfeito, sabe? Então, e agora, uma pergunta que todo mundo faz sempre. Todo mundo me faz sempre essa pergunta, mas qual que é o limite de se expor, né? O que essa cliente deve ou não mostrar nesse Instagram aí da loja? O que eu acredito, né, gente? Gente, isso aqui tudo que estou passando pra vocês são experiências e, de certa forma, também são opiniões pessoais, né? Baseadas nas experiências que a gente tem e já teve atendendo clientes aí, tanto de moda quanto das mais diversas áreas aí, né? E eu especificamente foquei em moda, foi quando eu tive capacidade de gerar mais resultado e viver melhor também. Então, isso é a minha opinião baseada nas minhas experiências, né? Então, só pra deixar bem claro isso pra você. Então, o limite de se expor, que eu acredito que faz sentido, é realmente no Instagram da loja, tá? Eu tô falando de Instagram de loja, especificamente. Porque essa lojista, ela pode, por exemplo, ter um Instagram dela e lá no Instagram dela, ela ser extremamente pessoal. Ela, às vezes, mostrar o jantar que ela tá fazendo com o marido. Às vezes, ela mostra, se ela quiser, né? Às vezes, ela falar um pouco mais sobre as opiniões dela, às vezes política, às vezes não sei o quê. Mas estando ciente, né, que isso, de uma certa forma, vai trazer algum resultado, tanto pro lado de polêmicas, tanto pro lado de encontrar apoiadores ou não. Você tem que estar ciente de tudo que você faz aqui, né, gente? Às vezes, a gente vai inocente postando, falando alguma coisa e isso gera uma polêmica, gera uma coisa que você não queria ou não esperava. Então, ela tem que estar ciente de tudo isso quando ela vai, principalmente, fazer isso no pessoal, né? Então, deixa o pessoal para as coisas extremamente pessoais. No da loja, posta as coisas sobre a loja, posta bastidor, posta as coisas sobre vendedoras, posta as coisas que vão chegar, posta a viagem que ela vai fazer lá para fazer as compras, sabe? Compartilha todo esse universo da loja com essa lojista, sem necessariamente perder, sem desumanizar, sabe? Às vezes você vai postar, às vezes chegou um lanche lá pra ela que ela pediu de um restaurante que inaugurou e ela gostou e ela quer compartilhar sobre isso, não tem problema nenhum ela postar isso no Instagram da loja. Eu falo que realmente essas coisas extremamente pessoais e diria, tipo assim, opiniões polêmicas, deixa pro Instagram pessoal dela, mas ela tem que ter a consciência que realmente isso, de certa forma, pode influenciar também no Instagram da loja, né? É legal também quando essa lojista influência, ela tem ela, tipo, passeia
nesse universo, né, e gosta de postar tanto no pessoal quanto no da loja, você ter o arrobinha dela ali na bio, no Instagram da loja, isso é muito legal, todo mundo gosta e tipo assim, vai criar uma conexão. Quem já se conecta com a loja porque gosta da lojista, provavelmente vai querer seguir ela pra, né, pra entender os gostos pessoais, e isso já fica implícito na cabeça da gente de que aquele Instagram pessoal ali é, de uma certa forma, um conteúdo diferente do que tá na loja, né? Então, deixa o que é pessoal pro Instagram pessoal. Eu falo de coisas extremamente pessoais, acho que vocês me entendem. E outras coisas que podem, que estão nessa esfera, eu diria, tipo assim, um pouco mais superficial, né, e que envolvem completamente a loja, ela coloca no Instagram da loja, sabe? Então, acho que esse é o limite, assim, pra não ficar aquela coisa too much, nem desumanizar, sabe? E outra coisa também, gente, que eu vejo muito acontecer, muito, é aquela lojista que vira apresentadora de Shoptime. Vocês já viram isso, gente? Responde aqui pra mim se vocês já viram lojista apresentadora de Shoptime. O que é lojista apresentadora de Shoptime, gente? É aquela lojista que chega na loja, abre os stories aqui, e aí pega uma roupa da Arara, aí fala, essa blusa é feita em algodão 100%, não sei o que, está em 3 de R$159,90. Tipo assim, só falta ela falar, ligue já pra gente entrega na sua casa hoje, não sei, sabe? Tipo assim, o Shoptime. Porque ela, tipo assim, ela pega, vai mostrando as coisas, tipo o Shoptime mesmo, sabe? Vai mostrando os troços, vai falando, falta só falar isso. Ligue o número 11-011-222-5500 para, tipo assim, para comprar agora. Então, esse é o que eu chamo de apresentadora, lojista apresentadora de Shoptime. Então, quando você tem uma lojista influencer, ela é bem diferente de uma apresentadora de Shoptime. Por quê? Qual que é a diferença? A diferença dessas duas pessoinhas aí, da apresentadora de Shoptime e da lojista influencer, é que a lojista influencer, ela tem artifícios e ela cria todo um cenário para apresentar tudo aquilo que ela quer. E ela geralmente mostra no corpo, ela fala do que ela tá usando, por que ela usou, tipo, que ela foi pro aniversário, que ela vai passear no domingo, para que serve, para que não serve. Então, tipo, ela vai além do tecido de organza 3 de 159, sabe? Então, tipo, ela vai além disso. E isso que é o mais legal, e é isso que humaniza. Então, gente, eu falo por mim, eu acho sabe? É óbvio, funciona. Aí o lojista vai falar assim, que eu vejo vários lojistas falando, tá? Os apresentadores de Shoptime falam assim, mas isso funciona muito, eu vendo muito. Funciona, gente, funciona, mas funciona mesmo ser apresentadora de Shoptime. Só que funciona com os compradores profissionais, né? Quem que são os compradores profissionais? As meninas da comunidade aí já sabem também. É quem tá lá no topo da piramidezinha de compra, quem realmente compra porque vai comprar de qualquer jeito, independentemente do que eu falo sempre, né? Compra até urubu voando. Tipo assim, essas pessoas são compradores profissionais, então ela vai comprar de qualquer jeito, independentemente da forma que você tá passando o conteúdo, independentemente do tipo de conteúdo, se é relevante, se não é, sabe? Então essa pessoa já ia comprar e vai continuar comprando e vai comprar. Só que eles são o topinho da pirâmide ali, né? Do potencial de venda de clientes. Então a base e o meio são realmente a grande massa de clientes que precisam de outros estímulos para realmente conseguir comprar, né? Para realmente desembolsar uma grana ali e achar que aquilo tem valor e achar que aquilo faz sentido para ela. E é essa a grande massa da pirâmide, e só que a grande maioria dos lojistas estão focados ali no topo, aonde realmente só tem os compradores profissionais que eles já iriam comprar de qualquer jeito, já compram mesmo, sabe? E estão perdendo uma grande massa ali de pessoas que não necessariamente que não comprariam, mas que precisam de outros estímulos em relação ao conteúdo, em relação à produção de conteúdo de valor, para realmente conseguir fechar uma venda, para realmente virar alguém que tá ali, tipo, que gosta, né, que cria uma conexão com a loja, sabe? E acredito que isso vai continuar crescendo cada vez mais com o tempo, sabe? Quando você tem uma prestadora de Shoptime, ela vai sim conseguir fazer venda, mas ela atinge só essa pequena parcela dos compradores profissionais. E cadê o restante, a base, né? Que são as pessoas que precisam de mais estímulos para comprar, né? Então, tipo, elas deviam estar brigando, né? Por a base maior, que é onde existem mais pessoas que estão disponíveis à compra, só que precisam de outro tipo de conteúdo. Então, só para vocês entenderem
entenderem quando o cliente vem falar com vocês, mas isso funciona. Funciona sim, funciona com quem é já comprador profissional. Agora a gente tem que atingir o restante das pessoas que precisam de outros estímulos para comprar, né? Então, só para vocês entenderem um pouco sobre isso. Então, aí vocês conseguiram entender, né? A diferença de influencer para apresentadora de Shoptime. A lojista influencer, ela realmente ela tem que, com a sua orientação, obviamente, ser capaz de envolver esse conteúdo, de embalar esse conteúdo, né? E entregar ele de uma maneira que ela atinja tanto os compradores profissionais quanto o restante da pirâmide ali, que são as pessoas que precisam de outro tipo de informações para gerar uma venda, tá? Então, a gente entendendo isso, algumas outras coisas começam a fazer sentido e você começa a ter mais estratégias focadas em gerar resultado, né? Entendendo esses princípios aí que eu tô falando pra vocês. Uma pergunta que sempre fazem, né? O que a lojista faz nos stories? Que às vezes é mais tranquilo pra vocês fazerem o feed, né, e tal, com ela. Mas os stories é isso, gente. É bastidor, é humanizar, é mostrar o que ela tá tomando de café da manhã, se ela tomou café da manhã na padaria, se ela tomou café da manhã na loja, mostrar o dia que ela tá indo fazer compra, mostrar uma cliente que ela adora, que estava sumida e que apareceu lá para fazer compra. Essa coisa toda nesse sentido de realmente tudo que envolve a loja, direta e indiretamente, sabe? Então os stories ali, eu acho que, sempre falo, né, que os stories a gente tem uma licença poética aí, que a gente pode postar, tipo, tudo que a gente quiser. Então, a gente tem uma gama de coisas para postar, além do conteúdo que você também pode ser capaz de gerar, tipo, analisando o Instagram do que vestir, que eu sempre dou esse exemplo, porque é o que eu gosto muito nos stories. É um grande exemplo do que a gente pode fazer em relação a artes, em relação a gerar conteúdo de moda e um conteúdo interessante que sai dos videozinhos, né? Então, depois vocês dão uma olhada no stories do que vestir, tá? Então, esse lojista, eu já falei isso também pra vocês, né? O lojista influencer foi uma loja feminina e tal. Tem um exemplo aqui, gente, de uma lojista influencer que o Instagram é bem legal. E ela é uma loja de lingerie. Ela é lojista influencer, mas ela não necessariamente aparece usando as lingeries. Ela usa modelos para o feed, modelos para campanhas, mas ela tá sempre ali nos stories mostrando tudo. Se a lojista não tiver interesse em aparecer, a gente pode entrar nesse lugar? Depende, porque, por exemplo, você atendendo aí alguns clientes, você vai querer ser essa cara de todos os clientes? Isso faz sentido para você? Você trabalha como influenciadora, sabe? E você tem essa profissão também de social media. Não sei, depende do cenário que faz sentido pra você, entendeu? Então, tipo, e se fizer sentido pra você, ok. Acho que pode ser, sabe? Se você conseguir realmente desempenhar todas essas funções, eu acho que não tem problema. Mas eu orientaria realmente você a trabalhar com modelos, né, de outra maneira que você consiga gerar essa outra conexão, sem necessariamente ser você, sabe? Eu acho que, não sei, depende muito, como eu tô te falando, se você se você já trabalha como influencer e tal, e aí, tipo assim, você vai agregar isso ao seu trabalho de social media, acho que o que pode ser, que pra você pode fazer sentido, mas se não, eu acho que a gente tem que procurar outras formas aí de humanizar esse conteúdo sem necessariamente você ser a lojista influencer, sabe? E a grande outra pergunta também que não quer calar: como convencer a lojista influencer? Zu, como é que eu faço pra convencer o lojista a ser o lojista influencer? Não é de ter que convencer nada, não tem que convencer ninguém, né? Não é sobre convencer, é sobre realmente você ser capaz de encontrar o cliente perfeito, né? O cliente que realmente entende, que fala a sua língua e que quando você apresentar esses tantos de argumentos que eu te falei aqui pra ela ou pra ele, vai, tipo assim, apertar um botãozinho e falar: nossa, é verdade, é isso mesmo que você falou e tal, faz sentido e aí, sabe? Então, é sobre isso. E não existe método, não existe um hack, uma dica ou alguma coisa uma fórmula mágica que eu vou te falar pra você conseguir convencer esse cliente. Não existe isso. Não tem como fazer isso, sabe? Não tem uma coisa que, ai meu Deus, nem como obrigar, nem nada nesse sentido. É realmente a questão de você encontrar o cliente certo, o cliente que está disponível a te ouvir, o cliente que te vê como autoridade, né? Nossa velha coisa lá de autoridade, e que realmente faz o que faz sentido pra você e pra ele também, sabe? E se fizer sentido aí né? Como social media, acho que isso vai te agregar muito em relação a sua capacidade de controle de resultados, eu diria assim, sabe? De controle de produção. Então, tipo, isso com certeza vai te agregar muito. E por diversas vezes eu mesma tive que fotografar
também várias coisas do cliente, nunca tive problema com isso não. Nós somos pagas, né, como social medias para gerar resultado. Então, independente, a gente já acha que a gente já cobra bem acima do mercado, pelo menos quem é da minha comunidade já cobra. Segundo o meu método, vocês já cobram bem acima do mercado como social media de moda. E se o cliente sabe que você é fotógrafo, e aí você pode fechar com ele, não tem problema nenhum, tipo, tá no contrato ali uma vez, tipo assim, a cada 15 dias, né, você vai e faz a produção. Como fotógrafo também, não vejo problema nenhum, mas eu não te orientaria a fechar, por exemplo, isso à parte, não. Sabe? Por experiência, eu não te orientaria a fechar isso à parte. E se o cliente quiser te contratar já com esse combo todo geral, acho que vai ser benéfico para você, tanto para você quanto para ele. Mas se ele falar, não precisa, eu queria você só como social media mesmo, porque meu filho faz foto. Tipo assim, aí beleza, entendeu? Mas eu não gosto muito dessa divisão como eu sempre falo para as meninas, né? A gente não trabalha com como é que fala? Com pacotes, né? A gente trabalha realmente com o nosso todo para gerar resultado. Então, isso já tem que estar ali dentro de alguma maneira, sabe? Quando você vai apresentar para o cliente, tá? Mas na nossa mentoria a gente fala mais sobre isso, tá? Meu cliente não quer aparecer mesmo. Se ele não quer aparecer mesmo, se não faz sentido nenhum, se é uma daqueles itens que a gente falou ali, que é o investidor, ou que, sei lá, trabalha em algum outro cargo que não permite, alguma coisa assim nesse sentido, você tem que lançar mão aí, né, de realmente humanizar esse conteúdo de alguma forma, ou contratando pessoas, ou desenvolvendo esse trabalho de alguma maneira, sem aparecer alguém, mas criando uma forma de humanizar, às vezes com quem tá dentro da loja, às vezes com quem trabalha ali, às vezes você mesma vai lá e faz, sabe? Então existem várias coisas que podem ser feitas ali, mas todo mundo tem que estar ciente desde o começo que existem 2 jeitos de se fazer esse trabalho e que quando existe um logista influencer, esse resultado vem mais rápido e ele vem de uma maneira muito mais, como é que eu diria? Muito mais grandiosa do que quando realmente você não tem nenhum logista influencer na loja envolvido, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para todo mundo aí, tá? Como auxiliar o lojista no conteúdo de valor? Existe uma programação semanal que você vai fazer de produção de conteúdo normal. E é a mesma programação que você vai... Não é a mesma, né? Mas, tipo assim, fazendo essa programação do feed, por exemplo, do conteúdo ali que é do feed, você vai fazer do mesmo jeito uma programação pro conteúdo dos stories, para aquele lojista fazer, para aquele lojista tá aparecendo ali pro conteúdo dos stories, sabe, Mi? Então, tipo, você vai ter que criar esse roteiro semanal também, baseado, né, em tudo aquilo que a gente vê ali dentro da comunidade, né, que é conteúdo de valor. Então, é da mesma maneira que você vai criar o conteúdo que a gente fala, né, daquelas formas de conteúdo lá, passivo e ativo, e várias aqueles jeitos que a gente fala de criar conteúdo, você vai também fazer nos stories e meio que passar um roteiro pra ela mesmo, pra ele, semanal ali do que tem que fazer. Às vezes o lojista ele vai precisar de uma consultoria de estilo pra fazer o que ela tem que fazer, né, porque às vezes ela não tem ela gosta de moda, ela tem uma loja, mas às vezes ela não tem muita noção de composição de look. Às vezes ela não sabe, então, tipo, isso é normal, você super natural. E você, nessa produção de conteúdo, vai ser capaz de auxiliar ela, né? Como um personal stylist, essa coisa toda, gerando tipo assim, você traduz vários tipos de conteúdo, várias linhas editoriais que a gente já falou também. Mas, enfim, várias linhas editoriais lá de postagens para a loja, que a gente já falou que pode ser no feed, você vai traduzir aquilo pros stories também. E vai passar para ela, tá, Mi? Então, basicamente, essa ideia aí.